Glória a Deus. Glória a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece Glória o a Deus. seu interior também. Glória a Deus. Quantas vezes você caiu tentando acertar, Aleluia. mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Pai do Senhor, meus irmãos. Ele apaga o seu passado. Paz do Senhor, irmãos. E não desiste de você. A paz do Senhor, irmã Dani, irmã Sueli, irmã Ju. Pai do Senhor, irmã Ivanete, irmã Morina. Pai do Senhor. Pega os seus pedidos de oração. A Bíblia Sagrada, Deus já colocou no meu coração uma palavra poderosa para o nosso coração, para o nosso elevo espiritual. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, glória. Glória a Deus. A irmã tá pedindo, a irmã Jubi está pedindo para colocar a amiga dela nas suas orações. A irmã Leia. Nós vamos pôr ela em oração, irmã. Nós vamos colocar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Como precisamos de oração, irmãos. Como precisamos orar. Irmã Beatriz. A paz do Senhor, a boa noite a todos. Pega os pedidos de oração. Segure nas mãos. Marcos Saulo, Pai do Senhor, meu amigo. Quanto tempo, hein? Glória a Deus, irmã Sônia Castro, Pai do Senhor. Vamos pegando os pedidos de oração. Nós vamos levantar um clamor na presença do Senhor. Depois nós vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos fazer uma oração pelas famílias. Vamos orar pelas famílias. Vamos orar pelas famílias. Glória a Deus. Pastor Cláudio, paz do Senhor, meu amigo. Tudo bem? Glória a Deus. Minha manhinha, paz do Senhor. Minha esposa Meire, paz do Senhor. Minha filha Gisele, paz do Senhor. Glória a Deus. Se estiver desempregado, pega a sua carteira de trabalho aí que eu vou fazer oração para Deus abrir porta. Glória a Deus. Vai apresentando os pedidos de oração. Que nós vamos orar. Nós vamos orar pela irmã Valda. Irmã Valda. Acabou de perder o esposo. Acabou de perder o esposo. Glória a Deus. A irmã Valda é a futura sogra do Mateus. Irmão Francisco partiu para a glória. Oh, irmãos, quantas pessoas estão perdendo seus entes queridos. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Para Deus confortar os corações. Vamos orar para Deus confortar o coração. Quantas pessoas neste momento se encontram angustiadas? Quantas pessoas, meus irmãos, que se encontram com o coração triste, com o coração atribulado, desejando a morte, desejando fugir de casa, pessoas casadas querendo desaparecer do mapa. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia. Glória a Deus. Irmã Lidoína, Pai do Senhor, irmão Aurélio, irmã Cláudia, manda paz para o irmão Denis, irmã Lidoína, manda paz para o nosso irmão Expedito, pastor Expedito. Quero orar pelos seus filhos, irmã Lidoína. Fala para o Expedito, pastor, que eu vou estar orando pelos filhos de vocês. Deus tem negócio com seus filhos. Não é para nenhum se perder. Você que é papai e mamãe, serva a Deus e tem filho distanciado, creia, Jesus vai trazer todos eles de volta. Aleluia.
Glória a Deus. Daqui a pouquinho, daqui uns 2 minutinhos, nós vamos estar fazendo uma oração e pregando a palavra de Deus. Os meus irmãos entrando aí de boa noite, paz do Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Lá tem um texto que a tradução dele vai dizer assim, ó: nossa fraqueza revela a excelência de Deus. No espinho que estava na carne de Paulo, Deus estava dizendo para ele: na nossa fraqueza revela a excelência de Deus. Cada um de nós temos um espinho na carne, e todas as vezes que nós achamos que estamos sem ele, aí ele se manifesta como se manifestava na vida do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Nossa fraqueza revela a excelência de Deus. Guarda essa frase. Na nossa fraqueza, Deus revela a sua excelência. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Na nossa fraqueza revela a excelência de Deus. É neste momento que Deus se manifesta. É no momento do espinho na carne, no momento da agonia, da tristeza, quando você pensa que está alegre, daqui a pouco o espinho vem e quer te atormentar, quer te angustiar. Como Paulo disse: Senhor, se porventura, tira de mim esse espinho da carne, tira de mim esse espinho. Mas ele ouviu de Deus: a minha graça te basta, Paulo. Glória a Deus. Porque na nossa fraqueza revela a excelência de Deus. Guarda essa frase já no início dessa nossa live. Como é importante você também abrir sala de vídeo, compartilhar, fazer os seus pedidos de oração, como a irmã Cláudia Araújo está fazendo aqui, a irmã Maria, a irmã Morina, nosso irmão Gessé Júnior. Paz do Senhor, querido. Deus abençoe. Glória a Jesus. 2 Coríntios 12, 9. Na nossa fraqueza revela a excelência de Deus. Na sua oração você tem pedido: Senhor, tira esse espinho da carne, como Paulo estava pedindo. E Deus estava dizendo: a minha graça te basta, Paulo. E olha quem foi Paulo, né, irmãos? Teve as maiores experiências com Cristo. Glória a Deus. Na nossa fraqueza Deus revela a excelência de Deus. Nessa nossa oração, você que já pegou seu pedido de oração aí, nós vamos orar pela família da irmã Valda. Acabou de perder o seu esposo, irmão Francisco, a sua filha Daniela. Esse é um momento de amargura, de angústia. Quem já perdeu seu ente querido sabe do que nós estamos falando. E neste momento, não só essa família está chorando, não só essa família está angustiada. Muitas pessoas que estão não só com apenas com essa doença do coronavírus, mas com outras enfermidades, ou com desemprego, né? Passando um momento de desemprego, faltando alimento sobre a mesa. Os pastores missionários, que Deus tenha misericórdia da vida deles. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Jesus, querido Deus, na tua presença, Senhor, nós nos encontramos agora. Senhor Jesus, não é muito tempo que nós ficamos aqui nesta live, mas um pouquinho de tempo que nós ficamos aqui, nós clamamos ao Senhor que a presença do teu reino, Senhor Jesus, se manifeste. Nós clamamos, Deus que está sentado acima dos querubins. O Senhor, apenas o Senhor é digno de glória, de louvor e de adoração. Senhor, que o Senhor cresça e nós vamos diminuir, que o Senhor apareça e nós vamos desaparecer. Esta live tem o maior propósito de engrandecer o teu nome. Esta live não tem propósito de engrandecer o nome de ninguém, de fazer apologia a ministério nenhum. Mas esta live, Senhor Jesus, tem um propósito de orar pelas pessoas que estão angustiadas neste momento, que estão com o coração atribulado, porque perdeu seus entes queridos, como no caso da nossa irmã Wanda, Senhor, com o seu esposo, irmão Francisco, que o Senhor o retirou neste momento, está no seio de Abraão. A irmã Daniela, conforta o seu coração, o irmão Mateus, conforta o coração desta família, Espírito Santo de Deus. Eu quero orar pelas pessoas que já estão nesta live, que já entraram de boa noite, recebendo a paz de Cristo no seu coração. Eu quero orar pelos pedidos já feitos de oração nesta noite.
Quantos pedidos nossos irmãos fizeram aqui, meu Pai querido, a favor dos seus filhos, do esposo, da esposa, alguém que está com a sua carteira de trabalho porque está desempregado, um pai de família, uma mãe que sustenta a sua casa. Senhor Deus Todo-Poderoso, a minha oração é para que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha trabalhar de uma maneira toda especial. A minha oração nesta noite, Jesus, a minha oração nesta noite, ó Cristo, é para o Senhor abençoar esta família, Jesus. É para abençoar a vida da irmã Thaís Rezende, a irmã Cláudia Araújo, a irmã Maria Lidoína, a irmã Morina, a irmão Gessé. Que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos. Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. Abençoa a vida do pastor Cláudio, da sua esposa, da sua família. Ó Deus, eu quero orar pela tua igreja, Senhor. Eu quero orar pelas famílias, meu Senhor. Eu quero orar, Senhor Jesus, pela vida, Senhor, das pessoas que estão batalhando, como aquelas pessoas que estão batalhando de linha de frente, como os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, que diante desta pandemia, Senhor, estão trabalhando de linha de frente, as pessoas que trabalham na limpeza dos hospitais, as pessoas que trabalham diretamente com os pacientes, Senhor, que estão neste momento, passando este momento de dor, não só apenas aqueles que estiverem com coronavírus, com Covid-19, mas aqueles que estão com câncer. Oh Deus, tenha misericórdia, ou outro tipo de enfermidade. Senhor, tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia, Senhor, daquele que ainda não te serve, daquele que estão soltando palavras pela ignorância, pela ausência do conhecimento. Senhor, estão falando, Senhor, sem ter conhecimento de causa. Ó Espírito Santo que consola, Espírito Santo, consola os corações nesta noite. Espírito Santo, consola os corações, Espírito Santo, quebra as barreiras, quer seja elas física ou espiritual. Senhor Jesus, nesta noite, eu oro pelas famílias, eu oro pela tua igreja, pelos pastores, pelos missionários na janela 10x40, pelos missionários no grande sertão da Bahia, do Piauí, do Maranhão, do Pernambuco, da Paraíba. Que o Senhor tenha misericórdia dos missionários no Nordeste. Ó Senhor dos exércitos, aonde tiver um servo teu, uma serva tua, que esteja orando, que esteja clamando, ou no momento desta live, ou de forma posterior, que o Senhor alcance estas vidas, meu Deus, com a tua excelência, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Ó Deus Santo, Deus maravilhoso, Pai das misericórdias, queremos nesta noite apresentar as famílias, ó Pai. Queremos apresentar, Senhor, as famílias, meu Senhor. Tenha misericórdia das famílias, meu Senhor. Tenha misericórdia do adolescente, do jovem, aonde o inimigo tem atentado em seus ouvidos, no coração, para desistir da fé, para deixar de servir ao Senhor. Senhor Jesus, misericórdia, Senhor. Misericórdia, meu Senhor. Compaixão nós te pedimos, meu Pai, nesta noite. Tem misericórdia, meu Senhor Jesus, aonde estiver um filho, uma filha tua que esteja clamando, Senhor, ou agora, ou depois que estiver ouvindo esta live, ou amanhã, ou daqui uma semana, um mês. Ó Deus justo, Deus verdadeiro, ó Deus, que haja nos corações quebrantamento, restauração, libertação, renovo do teu Espírito. Renova a vida desta mulher, deste homem. Salva os filhos que estão distanciados, que se desviaram dos teus caminhos. Ó Deus, guarda a tua igreja neste momento, Senhor, de isolamento, de pandemia. Algumas igrejas que estão, meu Deus, voltando aos poucos. Senhor, ajuda os pastores, toda a liderança, todo o ministério, Senhor Jesus, que professa a mesma fé em Cristo Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, sustentar, Senhor. Ó Deus, nós não estamos aqui para promover, Senhor, ninguém, meu Pai, a não ser o teu evangelho. Estamos aqui para promover o teu nome santo e maravilhoso. Senhor, eu encerro a minha oração crendo na bênção e na vitória no nome de Jesus, nosso Salvador. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Aleluia. Na nossa fraqueza, Deus revela a sua excelência. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Paulo, Senhor, tira de mim esse espinho da carne. Aí, Senhor Deus, Paulo, a minha graça te basta. O que Deus estava querendo dizer? Na nossa fraqueza, revela o Senhor Deus a sua excelência. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Ana, Manilza, meus irmãos aqui de Sorocaba, João Charles, nosso amigo e irmão Souza, a sua esposa irmã Helena, irmã Gilbanete, meus irmãos jovens aqui de Sorocaba, a igreja aqui em Sorocaba, os pastores, os líderes, que Deus em Cristo abençoe todos os nossos irmãos. Nós temos aqui o desejo, né? A irmã Aurivoneide, né? A irmã Aurivoneide, Meire, ela é irmã do... Glória a Deus, me ajuda aí, Meire. Do Luciano, é verdade. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe, tá? Estaremos orando, irmão Edson, irmão Gil. Deus abençoe os nossos irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós começamos com oração e agora nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós estamos começando a nossa live um pouquinho mais cedo, né? Mas tudo é para a glória de Jesus, queridos. No final desta live nós estaremos orando. Nós oramos no início, né? E estaremos orando, meus irmãos, pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos na noite de hoje, no dia de hoje, que estão chorando, que estão pranteando. Neste momento de dor, só o Espírito Santo de Deus pode consolar os corações. Só o Espírito Santo de Deus. É interessante que quando nós falamos do Evangelho de Jesus, nos dias de hoje, tem se tornado algo comum, embora haja tantos evangelhos, né? Quando nós falamos de evangelho, a palavra evangelho vem da palavra boa notícia, evangeliums, né? Ou boa notícia. Então, quando se fala de evangelho, principalmente agora, tem que estar quantos evangelhos que tem tentado se adaptar às gerações, né? Por exemplo, quando se fala do evangelho de eu posso, eu quero, eu mereço. São evangelhos que têm sido pregados para adaptar ou para se adaptar às gerações que estão vindo agora. Mas o evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus é um evangelho pleno em Cristo. Tem que ser um evangelho cristocêntrico, né? Esse evangelho possui a excelência da boa notícia. E qual é a boa notícia? É Cristo. Todo o evangelho que primeiro oferece ouro, oferece prata, oferece casa, oferece carro, isso são evangelhos adaptados, ou seja, uma boa notícia adaptado para as gerações da nossa época. Mas o evangelho da Bíblia, ele apresenta uma boa notícia, que é Jesus, é o evangelho pleno de Deus. Glória a Deus. Então, não podemos deixar de enfatizar esse ponto importantíssimo, né? Infelizmente, os evangelhos, né, tem tentado se adaptar, até muitos líderes, muitos pastores, muitas igrejas, tentando adaptar o evangelho, fazendo modismo para agradar as pessoas. Mas o evangelho, como sinônimo de boa notícia, qual é a boa notícia? É Cristo. Cristo é a boa notícia. Mesmo as pessoas que estão perdendo seus entes queridos, que estão passando tempestade, como você pode estar passando dificuldade na sua família, com você mesmo, no âmago da sua alma, mas o evangelho pleno de Deus se chama Jesus Cristo. Por isso nós, como apologistas do verdadeiro evangelho de Cristo, não devemos tentar adaptar o evangelho verdadeiro de Jesus, né, ao evangelho que está sendo adaptado com essa nossa geração. Uma geração cheia de mimimi, cheia de eu não posso, eu quero, eu mereço, eu posso, eu determino. Esse é um evangelho adaptado ao querer das pessoas. Agora, o evangelho de Jesus, o evangelho pleno de Deus, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso que toda a Bíblia, os apóstolos de São Paulo, o colégio apostólico, a patrística, os pais da igreja, depois do período imperial, do período medieval, os pais da igreja patrística, eles faziam questão, né, de resgatar aquilo que estavam tentando tirar de cena, que é o verdadeiro evangelho.
Por que muita gente termina não parando na igreja? Porque estão tentando em cima dos púlpitos adaptar o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia, o evangelho de Deus é Jesus. Por isso que a minha pregação precisa ser cristocêntrica. Aí eu estarei dando uma boa notícia. Boa notícia para quem? Para mim que estou ouvindo, para você que está ouvindo, para você que está afastado, desviado dos caminhos do Senhor, para você que é alguém que falou de uma boa notícia, de um evangelho, que você só seria feliz se você tivesse a sua casa própria, se você se noivasse, namorasse ou casasse, ou recebesse uma bênção material, ou até mesmo falasse somente de céu. Oh, irmão, evangelho é céu, evangelho é muito mais do que as coisas materiais, evangelho é muito mais do que céu, evangelho é Cristo. O sinônimo do evangelho é boa notícia, e nesta live eu quero anunciar uma boa notícia para todos vocês. Jesus é a restauração, Jesus é o renovo para as nossas vidas. Oh, queridos irmãos, que angústia, tristeza que dá no nosso coração, não só como pastor, mas como membro da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, né? O que Cristo como cabeça, é nós estarmos ouvindo evangelhos adaptados. Pastor Geraldo, mas que evangelhos adaptados são esses? É o evangelho adaptado aos modismos, né? Eu posso, eu quero, eu mereço. Aí o líder fica lá da frente, você pode, você recebe, você merece. Aí tira a essência. Jesus é o evangelho pleno de Deus. Então o sentimento de Paulo, o apóstolo, pelo evangelho, que está no capítulo 1 aos Romanos, capítulo versículos 16 e 17, a relação ao sentimento do apóstolo Paulo quando ele se trata do evangelho. Sentimento de Paulo não é de vergonha, e sim de satisfação, gozo, alegria e prazer. Então, quando nós falamos de evangelho, parece que no ombro de muitas pessoas se torna um peso. É difícil servir a Deus, né? Eu só quero as bênçãos. Então, isso é um evangelho adaptado. Então, se a tradução do evangelho, boa notícia. E boa notícia é o quê? Satisfação em Cristo, gozo em Cristo, alegria em Cristo, prazer em Cristo. Mesmo tão difícil o momento que você está passando, mas em Cristo você é mais que vencedor no nome de Jesus. Gostaria de ler aqui um texto com os meus irmãos. Glória a Deus. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Você que está acompanhando aí com a sua Bíblia, glória a Deus. Por exemplo, nesta live, eu não tento adaptar o que as pessoas gostam. Por isso que alguns vão entrar na live e vão embora. Porque eles querem revelação fora do evangelho. Não existe revelação fora do evangelho. Aí eles entram, tem que falar o nome dele, tem que falar o nome dela, tem que falar o nome do RG, o número do RG. Isso é evangelho adaptado. O evangelho da boa notícia, pregado pelos apóstolos, pelos discípulos de Cristo, é Jesus, o nosso Salvador. Capítulo de número 9, versículo de número 9, você que está acompanhando aí na sua Bíblia, por gentileza. Esse texto que eu vou ler, está escrito também no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, né? A vocação, o chamado de Jesus para o cobrador de imposto, o Mateus, lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, ele é chamado de Levi. Mas aqui onde o seu nome, o livro toma o seu nome, Evangelho segundo escreveu Mateus, né? Esse aqui era cobrador de impostos e Jesus chamou ele aceitou o chamado de Cristo. Glória a Deus. Você que está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, aceite o chamado de Cristo. Está escrito também no Evangelho de Marcos e de Lucas, Mateus capítulo de número 9, versículo de número 9, que diz assim: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessita de médico os sãos,
não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei. Olha essa expressão de Jesus. Para quem já conhecia a lei, já tinha a palavra, mas Jesus estava dizendo: vocês precisam, fariseus e escribas, voltar a aprender aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês leram, aquilo que vocês decoraram. Olha o que Jesus disse: ide, porém, e aprendei. O que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Que leitura sensacional, né? Para nós meditarmos aqui nesta noite. Como eu já havia dito, já na introdução, os 3 evangelhos sinóticos colocam a vocação de Mateus logo em seguida a cura do paralítico em Cafarnaum. Então, quando Deus chama, vocaciona o próprio Cristo, depois de um milagre daquele homem que tem um problema lá em Cafarnaum, que é o homem paralítico, né? Segue a sequência do cobrador de impostos chamado Mateus, que Marcos e Lucas chama ele de Levi, né? Nos evangelhos de Marcos e de Lucas, o Mateus é chamado de Levi. Inclusive no texto que nós lemos aqui no evangelho de Mateus, é esse daqui, que fala pouco dele e faz questão. Quando você lê o evangelho de Mateus, olha que coisa linda e maravilhosa. Você observa Mateus evitando de falar dele. Lucas, o doutor Lucas, que foi diferente no caso da revelação, como o apóstolo João no Apocalipse. Lá no Apocalipse, o Cristo desceu e se revelou em visão para o apóstolo João. Já o Lucas, o doutor Lucas, o médico muito amado, teve que ir atrás dos apóstolos, escrever, fazer anotação, procurar como é que foi aquele caso, como é que foi aquela situação, como é que foi aquele testemunho, fazer anotação expressiva. E no caso do Dr. Lucas, que ele gosta de fazer as coisas mais minuciosas. No caso de Mateus, Mateus fala menos. Mateus fala menos dele e fala mais de Cristo. Vocês vão ver que em todo o evangelho, segundo escreveu Mateus, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, a ênfase daquele que era cobrador de imposto é falar de Jesus, mencionar Cristo. E vocês vão ler comigo aqui e observar que Mateus, sentado no posto, né, que aqui no texto de Mateus fala de alfândega, né, ou no posto de arrecadação dos impostos, e ele ouve um chamado de Cristo, né? Jesus diz para ele: segue-me. Lucas, ele dá ênfase ao fato de que Mateus deixou tudo para seguir Jesus. Vocês percebem que aqui no capítulo 9, a partir do versículo de número 9, Mateus evita de falar exatamente diretamente da sua casa, do jantar que teve. Já Lucas, de uma forma um pouco mais minuciosa, ele diz que Mateus aceita o chamado de Jesus para seguir Jesus, e logo após ele faz um jantar, prepara um jantar, marca um dia para chamar Jesus, os seus discípulos, e convidar outros publicanos, como também os pecadores, para apresentar o mesmo Jesus que se apresentou para ele e fez o chamado para ele. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo nesta noite, né, de uma experiência maravilhosa, você já ouviu Jesus te chamar, teve uma experiência do chamado de Cristo. Pastor Geraldo, eu ainda não tive essa experiência, mas ele está te dando essa experiência nesta noite. E no texto nós vamos perceber que Lucas, né, ele dá uma ênfase ao fato de que Mateus deixou tudo para seguir a Jesus, e que em seguida, em sua própria casa, ofereceu a Jesus um grande banquete, para o qual convidou muitos publicanos e também pecadores. Quem eram os publicanos? É bom a gente observar isso, né, que tanto lá na parábola do capítulo número 15 da ovelha perdida, da dracma, né, do filho pródigo, como também daquele convite que aquele fariseu, o Simão, né, ele fez o convite para Jesus naquele jantar. Mateus
depois que Jesus cura aquele paralítico em Cafarnaum, que Marcos e Lucas também registra, Jesus passa pela alfândega, aonde Mateus está cobrando os impostos, e chama Mateus. Mateus não questiona o texto, lá em Lucas, uma ênfase maior, nós vamos perceber que Lucas enfatiza que ele larga tudo naquele momento e segue a Jesus e faz um banquete para Cristo e convida outros publicanos da sua mesma função anterior. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus, né, que não eram bem favorecidos com os demais judeus, porque para os outros judeus, esses publicanos eram como se fossem traidores. Por que traidores? Porque eles deixaram de forma indireta, mas ao mesmo tempo diretamente, a lei do judaísmo para trabalhar para o Império Romano, para cobrar impostos. E por toda a Bíblia vocês vão perceber que esses cobradores de impostos, né, eles faziam as coisas erradas também dentro dos bastidores, né? Como Zaqueu diz assim: olha, se eu defraudei alguém, que o Senhor, né, e Mateus vai incentivar também e enfatizar o posicionamento do Mateus. O posicionamento do Mateus foi aceitar o chamado de Cristo na mesma hora e preparar um jantar, né? Preparar um jantar para Cristo, para que outras pessoas também pudessem ouvir o Evangelho. Olha que interessante, outros publicanos com a mesma função anterior de Mateus pudessem ouvir, pudessem ver, pudessem conhecer, pudessem saber quem é Jesus. É interessante que Jesus, ele enfatiza um dos textos, porque há uma murmuração dos fariseus e dos escribas, que são conhecedores da lei, e uma ênfase num texto do profeta Oséias e do profeta Miqueias, um dos profetas menores do Antigo Testamento. Os dois profetas, profeta Miqueias e profeta Oséias. No profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 6, é essa ênfase do texto que Jesus utiliza no capítulo de número 9 e versículo de número 13. Isso, quando Jesus diz assim: ide porém e aprendei, porque eles tinham ouvido, tinham guardado, tinham decorado, mas não tinham aprendido. É interessante como Jesus, nesse ambiente, nesse jantar, quer se tornar também conhecido para os outros publicanos que tinha a mesma função do Mateus antes de ser chamado por Cristo. É interessante quando nós aceitamos o chamado de Deus. Quando nós aceitamos o chamado de Deus, a nossa casa muda, porque nós convidamos Jesus, não só para jantar, mas para estar na nossa casa, com a nossa família conosco. E temos o mesmo prazer, como Mateus teve o prazer de chamar Jesus e ao mesmo tempo chamar os seus amigos e pessoas da sua família e os pecadores. Quem eram os pecadores dentro desse contexto aqui? Eram os pecadores como o mesmo contexto lá do Evangelho de Lucas, capítulo 15, da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, que aqueles pecadores que não tinham uma linhagem, na linhagem abraâmica, de Isaac, de Jacó, todos aqueles que não faziam parte dessa linhagem eram considerados como pecadores. E publicanos que ficavam também fora do amor de Deus como os pecadores. E o Mateus, glória a Jesus, quando ele é chamado, olha aí a vocação que faz na vida do homem e da mulher. Quando alguém é vocacionado pelo Senhor, ele tem o mesmo desejo de transmitir, de mostrar Cristo para a sua família, de mostrar Cristo para os amigos do trabalho, a excelência do Evangelho para outras pessoas. E agora Jesus, ele recita o que o profeta Oséias falou lá no capítulo 6 e versículo número 6, quando ele fala para os fariseus e para os escribas, doutores da lei, conhecedores do Antigo Testamento, conhecia de frente para trás, de trás para frente. Aí Jesus utiliza essa expressão: ide porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. No versículo anterior ele vai dizer: não necessita de médico são, mas sim os doentes. Quando é que nós temos condição de alcançar a graça de Deus? Quando nós reconhecemos que somos pecadores,
que pecamos contra o Senhor. Porque isso nada vem de nós, a salvação não vem de nós, os céus não vêm de nós, a salvação, nem libertação, nem restauração, nem cura, nada vem de nós, tudo é de Jesus. E nesse texto nós olhamos lá no livro de Oséias capítulo 6 e versículo 6, eu deixei até marcadinho, é o que Jesus repetiu no evangelho de Mateus capítulo 9 versículo 13, Oséias 6 e 6 ele diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus é mais do que o holocausto. Percebe aqui que quando Jesus diz misericórdia quero, né? Baseado em Oséias capítulo 6, versículo 6, e não holocausto, está citando o que o profeta falou. E já a doutrina dos fariseus demonstravam ter esquecido ou não ter aprendido. Porque uma coisa é você ouvir, decorar, né? Ouvir a palavra, decorar novamente, mas não guardar esse conhecimento de Deus para nós, para as nossas vidas e transmitir isso para outras pessoas. Então os fariseus demonstravam ter esquecido ou não ter aprendido. Aí ele cita 6 e 6 de Oséias, que neste versículo, assim como em todo o livro de Oséias, o Senhor está revelando o seu coração, a sua vocação e chamando Israel para o arrependimento. Então, nesse jantar que Mateus faz e chama Jesus, e chama os seus amigos publicanos, e chama também os pecadores, o que ele quer falar é sobre a misericórdia. Além da misericórdia, ele quer falar menos sacrifício. Tinha muita letra, muito conhecimento e pouco sacrifício, e Jesus vai enfatizar: eu vim foi para aqueles que estão doentes. A mensagem do evangelho da graça de Deus, Jesus morreu pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, exatamente sabendo porque nós não tínhamos condição nenhuma. Não é pelas nossas obras de justiça, não é por aquilo que a gente faz na igreja ou pela vida das pessoas. Tudo isso é misericórdia. Por que algumas pessoas não conseguem se levantar na presença do Senhor? Porque eles não reconhecem que são doentes. Quando a pessoa reconhece que está enfermo, que está doente, aí Jesus vem com a sua misericórdia. Israel era uma nação também, né, acentuadamente religiosa, como existem muitas pessoas na nossa geração hoje. Fala-se muito em guardar a palavra, fala-se muito em pregar a palavra, ensinar a palavra. Milhares de sacerdotes e levitas, dezenas de cerimônias, como está aqui no livro de Oséias, foi falado por Deus para que o povo fizesse, mas eles guardaram, ficaram bitolados só nisso, nas cerimônias prescritas na lei ao Senhor. Milhares de sacrifícios e holocaustos, mas pouco amor. Por isso que Jesus está dizendo: vocês apresentam muito sacrifício, muita cerimônia, vocês querem guardar a lei de Deus, mas tentam guardar a lei de Deus, mas sem a misericórdia. Vocês vão perceber aqui que nesse jantar Jesus expressa a maior ênfase do amor de Deus desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento, como até os dias atuais. Hoje tem muitas pessoas dizendo aqui, como é que pode aquela pessoa que fez isso tantas vezes, caiu tantas vezes e agora está tentando voltar para a igreja? É para você mesmo, meu amigo, é para você mesmo, meu irmão, minha irmã. Pastor, eu estou na lama, no lamaçal de pecado, não consigo me libertar. E existe aqueles religiosos que vão dizer: você não tem condição de servir a Deus, a salvação não é para você. Aí vem Jesus dizendo: precisa aprender novamente, está no versículo 13: ide porém e aprendei tudo aquilo que vocês ouviram de Miqueias, tudo aquilo que vocês ouviram de Oséias. Tanto é que lá no livro de Miqueias, do profeta Miqueias, os irmãos vão ver lá no capítulo de número 6 e versículo 6 também até o versículo 8, o profeta Miqueias diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Versículo 7, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, homem, o que é bom, que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça.
Oh, glória a Deus! E amas a beneficência, e antes, humildemente com o teu Deus, andas humildemente com o seu Deus. Então, não adiantava para Israel, Deus estava querendo que Israel se arrependesse. Então muitas pessoas vão dizer, olha, eu não preciso ir para a igreja. Quantas das vezes dentro da empresa eu ouvia pessoas se justificando, porque a cura para essa doença chamada pecado, como Paulo escreve aos Romanos no capítulo número 3, a partir do versículo 11, não tem como ninguém se tentar se justificar com a sua própria justiça. Nós só alcançamos a bondade, a misericórdia de Deus. Você que está me ouvindo, outra pessoa que vai ouvir depois dessa live compartilhada, independente de ser crente ou não, ou afastado, ou porque o diabo está te acusando todo dia, Deus não quer mais nada com você, Deus não tem negócio com você. Agora Deus está usando aqui uma expressão muito forte, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo 13, e de novamente aprendei, falando para os fariseus e para os escribas, vocês decoraram, vocês ouviram, mas não aprenderam, que primeiro, antes do holocausto, Deus falou isso lá no profeta Miqueias, falou isso lá para o profeta Oséias, porque Deus queria arrependimento dos pecados desse povo, dessa nação, e eles apresentando o holocausto, e eles apresentando o sacrifício, e eles apresentando animais diante de Deus, mas faltando justiça, benevolência, caridade, amor, benignidade para com o próximo. Por isso que Mateus aproveita nesse jantar para apresentar esse Jesus que o chamou e seguiu ele de maneira imediata. É o que o Senhor quer que eu e você faça. Quando você se auto-justifica, como eu ouço de algumas pessoas, eu ainda não estou preparado. Meu amigo, minha amiga, você nunca vai estar preparada. Ninguém está preparado nem para tomar ceia. É pura bondade e misericórdia do Senhor. Quando nós participamos da ceia, é o amor de Deus. Não é porque nós estamos limpos de todo o pecado. Todo dia nós temos que pedir perdão dos nossos pecados. Mas Jesus, nessa palavra escrita por Mateus, inspirado pelo Senhor, ele diz para os fariseus e para os escribas, conhecedores da lei, aleluia, eles começam a criticar. Por que está trazendo os publicanos? Por que está trazendo os pecadores, sentando para comer com eles? Aí Jesus usa a expressão no versículo de número 12, conhecendo a intenção do coração deles. Eu sei que esta live outras pessoas vão ouvir, ou é para você que vai ouvir, ou daqui uma semana, um mês, um ano, independente qual dia, ou você que está me ouvindo nesta noite, Jesus veio para gente doente. Quantas das vezes a gente quer falar a palavra para alguém, alguém vai dizer, não, eu estou muito bem, mas está doente. O médico só pode receitar um remédio quando alguém diz assim, olha, eu estou sentindo dor neste lugar. Aí o médico vai dizer, para essa dor, para essa doença, para essa enfermidade crônica, o remédio é esse. Mas quando o homem se auto-justifica, por isso que Jesus diz no versículo número 13, e de porém aprendeu o que significa com o profeta Oséias, lá no capítulo 6 e versículo 6, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Queridos irmãos, eu não estou falando só de céu, eu estou falando primeiramente de Cristo. Cristo não vai nos receber, nós não vamos ser abraçados por Cristo, se nós todas as vezes que nós chegarmos diante dele, chegarmos com as nossas reservas, chegarmos com as nossas obras, chegarmos com as nossas ofertas, Senhor, me recebe, porque eu orei tantas vezes, fui no monte tantas vezes, consagrei, jejuei essa semana tantas vezes. Tudo isso tem uma importância, mas não nos justifica. Por isso, glória a Deus, glória a Jesus, pouca preocupação com o semelhante, com as necessidades humanas. Eu convido e ao mesmo tempo convoco a igreja, uma igreja que muitas vezes carrega doença, uma doença espiritual, e não reconhece, porque está ajudando ao próximo de forma esporádica, ou de forma indireta. Mas Deus está dizendo, para essa salvação não existe condicional. Para esta salvação é Cristo. Se ele não liberar, se ele não dizer assim, você está doente, e eu dizer, sim, eu estou doente, então eu tenho um remédio para a sua cura. Jesus está dizendo, eu vim foi para Mateus mesmo, eu vim foi para os publicanos,
Eu vim foi para os pecadores. Jesus veio para nós. A sua morte, a sua ressurreição, a sua glorificação era visando eu e você. Glória seja dada ao nome de Jesus. Por isso que no livro do profeta Oséias, capítulo 6 e versículo número 6, ele vai incentivar esse conhecimento, quando ele diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Ter misericórdia do próximo. É como se Deus estivesse dizendo, como falou lá no profeta Miqueias: nós andamos na igreja como se um dia nós não precisássemos de misericórdia. Deus está dizendo: age com misericórdia com seu próximo hoje, porque um dia você também pode depender de misericórdia, precisar de misericórdia. Porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, Jesus, sob as suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Glória seja dada ao Senhor. Por isso que ele diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Olha que coisa tremenda. Glória a Jesus. Porque se conhecesse a Deus, tanto fariseus e escribas, como um grupo de pessoas que existe hoje, seriam imitadores dele. Jesus estava dizendo: se esses fariseus, se esses escribas conhecessem a Deus, eles seguiam o exemplo de Deus. Qual é o exemplo de Deus? Qual é o exemplo de Cristo? É misericórdia. Eu peço misericórdia todo dia, igreja, como nós devemos pedir. Quando nós chegamos no patamar que nós achamos que não precisamos mais pedir perdão para Deus, não precisamos, somos autossuficientes, não precisamos nos dobrar na presença do Senhor, já estamos bem, não tem mais nada conosco. Meus irmãos, faltou conhecimento de Deus, porque o pouco conhecimento de Deus traz pouca comunhão com o Senhor. Eu não vou sentir a necessidade do próximo. Agora, neste momento que estamos vivendo de isolamento, de pandemia, como se revelou a vida das pessoas, dos crentes, dos líderes. Por quê? Porque quando eu digo que eu conheço a Deus, eu também tenho comunhão com Ele. E quando eu tenho comunhão com Ele, então eu vou fazer o que Ele queria e deseja fazer pelo próximo. Por isso que Jesus diz aqui para os fariseus e os escribas: vocês conhecem a Deus? Vocês precisam voltar a aprender. Não adianta diversas escolas dominical que nós participamos. Não adianta vários conclaves, festividades. Não adianta eu ser pregador, pregadora, ou pregador de renome, ou cantor de renome, ou cantor gospel, se no momento que mais enfatiza o evangelho, que é alcançar as pessoas com a misericórdia na qual Jesus estava alcançando, eu quero misericórdia, misericórdia eu quero. Eu vim foi para esses doentes. Os seus não precisam de doente. Alguém vai ouvir essa live e Deus vai estar falando para você: é você mesmo adúltero, é você mesmo arrogante, mentiroso, que está disfarçando com o nome da Assembleia de Deus, do Deus de Amor, Brasil para Cristo, outra igreja. Jesus quer arrancar os nossos disfarces. Jesus quer arrancar as nossas máscaras e um para com o outro, de alguém que tem conhecimento de Deus, passar a ter comunhão com Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Porque o texto é bem claro no Evangelho de Mateus, melhor dizendo, no livro do profeta Oséias, capítulo 6: porque eu quero misericórdia. Versículo 6 e capítulo 6: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Queridos irmãos, nós vamos estar frequentando a igreja todo dia, nós vamos participar de escola dominical, nós vamos em cultos para trazer as pessoas, nós vamos em trabalhos sociais, de assistência social, nós vamos fazer de tudo para aparecer com a igreja no trabalho filantrópico. Mas se nós só tivermos holocausto, se tivermos apenas culto e não tivermos justiça, benevolência, misericórdia, nós vamos dizer: temos conhecimento de Deus? Não, porque quem tem conhecimento com Deus tem comunhão com Ele. Qual é a comunhão com Ele? Eu vou sentir a necessidade do próximo. É o que Jesus aproveita este jantar. É o que Jesus está falando conosco nesta live. Glória a Deus. Que o verdadeiro evangelho não é adaptado com a nossa geração. A nossa geração quer que o evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus, que é a excelência de Deus, o evangelho é sinônimo de Cristo, quer que nós adaptamos o evangelho com as suas necessidades.
Essa geração que procura que o evangelho venha se adaptar com ele. Com eles, como os escribas e fariseus também. Desejava, não, ele está fazendo alguma coisa errada. Não, Deus não estava fazendo, Jesus não estava fazendo. Como Deus, nada de errado. Jesus estava dizendo isso, no versículo 13. Ide, porém, glória a Deus. Ide, porém, e aprendei. Glória a Deus. Pode fazer seminário, bacharel, ser doutor, mestre em teologia, doutor em teologia, psicólogo, todas essas coisas que têm importância. Pode ser pastor, pode ser crente da Assembleia de Deus, tudo isso aí tem uma importância. Porém, nós só vamos dizer se andamos com Deus, se conhecemos a Deus, se tivermos comunhão com Ele. E esse conhecimento baseado nesta comunhão é quando eu transfiro o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. O que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Socorreria no dia de jantar, convidaria aquelas pessoas que andávamos conosco. Eu quero te apresentar. Olha, o Mateus diz, olha, eu roubei, eu defraudei muita gente. Na alfândega, roubando os impostos, aumentando muita gente tinha raiva de mim, tinha ira de mim, queria ver minha morte, a minha destruição. Mas um dia, aleluia, um dia Jesus passou e disse, Mateus, segue-me. Um dia Jesus passou onde você estava, eu não sei onde você estava, como eu também. Jesus chegou e vem Brito, vem Geraldo. Para quê, irmãos? Para nós tivéssemos conhecimento dele, e esse conhecimento trouxesse também comunhão. Se eu conheço a Deus, eu tenho comunhão com ele. Pouco conhecimento de Deus, pouco comunhão com Deus. Pouco conhecimento de Deus, pouca comunhão com Deus. Conhecer a Deus não é só fazer teologia. Tem muita gente fazendo teologia, eu respeito isso aí precisa ter mesmo. Mas conhecer a Deus é relacional. Perdão, irmãos. Conhecer a Deus é relacionamento. O que aquele está sentindo, o Deus também está sentindo, para me transmitir isso aqui, para me ajudar aquela pessoa. Então, pouco conhecimento de Deus, pouca comunhão com Deus. Porque se conhece a Deus, seriam imitadores dele. Se conhece Jesus como Deus, ia imitar o que Jesus estava fazendo. O que Jesus estava fazendo? No jantar que Mateus promoveu para Cristo, convidou seus amigos da alfândega, né, os cobradores de impostos, odiados por tudo e por todos, mas quando chegou lá, eles conheceram Jesus. Por isso que ele enfatiza aqui, Jesus enfatiza, olha, Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessita de médicos são, mas sim os doentes. Jesus é para nós mesmo. Jesus é para nós mesmo. Quantas pessoas acusando um ou outro. Tanto processo que Deus permitiu que a igreja estivesse passando, vai continuar passando para que a igreja aprenda. Os servos aprendam que se eu conheço a Deus, eu vou ser imitador dele. Seriam por causa do seu andar com ele, transformados à imagem do seu caráter. Oh, glória a Deus. Eu conheço a Deus. O meu caráter é transformado igual ao caráter de Cristo. Glória a Deus. E a regra aqui é áurea. Para encontrar Deus por meio das Escrituras é buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero saber quem é Deus. Então eu tenho que meditar na sua palavra. Eu vou ver Cristo na sua palavra. Por isso que muitas pessoas vão dar conta no juízo final, no apocalipse de Deus, porque tem oportunidade de pregar a palavra e estão pregando os seus gostinhos, o que eles acham de melhor. Vamos adaptar o evangelho ao povo? Não, é o povo que tem que se adaptar ao evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Cristo que tem que se adaptar ao povo. Ah, eu quero, eu mereço, eu tomo posse, eu preciso. Não, nada disso. Jesus está dizendo, eu não quero holocausto. Quero repetir o que Jesus disse lá em Miqueias, capítulo de número 6, versículo 6. Com que me apresentará o Senhor e me inclinarei ante ao Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite.
Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratica a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com Deus. Aleluia! Então, para nós ir para a conclusão, quer conhecer Jesus? Abra a sua palavra, abra a Bíblia Sagrada, leia a Bíblia, ande com Deus, deixa ser moldado pelo caráter de Deus. Por isso que aqui eu guardei isso muito no meu coração, porque o conhecimento de Deus, pouco conhecimento de Deus, pouca comunhão com Deus. Israel era uma nação acentuadamente religiosa, como muitos hoje religiosos, legalista, milhares de sacerdotes, milhares de levitas, dezenas de cerimônias prescritas na lei do Senhor, milhares de sacrifícios e holocaustos, mas pouco amor, pouca justiça. Se eu tivesse aqui nesta live adaptando o evangelho de Jesus, eu estaria aqui jogando óleo em cima de papel de pedido de oração, chamando o seu nome, chamando o seu CPF, o seu RG, querendo usar Deus. Mas o evangelho de Cristo nos confronta. O evangelho de Cristo trabalha no nosso caráter. É pra gente doente igual eu mesmo. Quantas das vezes eu chego na presença de Deus doente, enfermo espiritualmente por causa dos meus pecados, mas Jesus está dizendo aqui, usando a boca de Mateus, dizendo, eu vim para os doentes. Quem precisa de médico não são, mas sim os doentes. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Que adianta tanta festa, tanta festividade, tanta campanha, tanto monte, tanto pregador, tanto cantor, para adaptar para essa turma do mimimi e nada de moldar do caráter, continuando no adultério, na mentira, roubando, mentindo para si, tentando mentir para Deus. Oh, aleluia! Eu sei que pregando esta palavra, eu tenho certeza absoluta, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Há uma necessidade de conversão, há uma necessidade de mudança, glória a Deus. E neles aqui, para me finalizar, pouco amor, pouca justiça, pouca preocupação com o semelhante e com as necessidades humanas. Então, pouco, grave isso, se for preciso, escreva isso. Pouco conhecimento de Deus, pouca comunhão com Deus. Pouco conhecimento de Deus, pouca comunhão com Deus. Pastor Geraldo, eu quando estava a igreja aberta, eu ia na igreja, mas eu senti o pecado vivo dentro de mim. É para você doente. A salvação é para gente doente mesmo. É como gente que estava doente que nem eu. E quando o pecado quer trazer enfermidade, eu reconhecer, não, eu sou pecador mesmo, Jesus. Eu estou doente mesmo, eu preciso de cura. Se você que está ouvindo esta live nesta noite falar, Jesus, eu preciso de cura porque eu sou uma pessoa doente, você não adianta se esconder atrás do paletó, da gravata, da roupa de crente, de saia de cabelo comprido. Irmão, se não formar o caráter cristão, quantas pessoas desejando um marido que não é seu, a mulher que não é sua, o emprego que não é seu, tentando puxar tapete de um, puxar tapete de outro. Isso é doença. Mas Jesus veio para isso mesmo. Veio para libertar o mentiroso, o prostituto. Nessa live aqui, eu não vim para dar na sua mão bênção, vem, recebe, toma posse. É para nós tomarmos uma iniciativa, dizer, eu estou doente, esse pecado está me matando, esse pecado está me destruindo. Aí vem Jesus e diz assim, eu vim para você que estava doente mesmo, Geraldo. Quantas pessoas, irmãos, e muitas das vezes, por que não dizer Geraldo Brito, se encontra doente, e o egocentrismo, não, eu estou bem, eu sou pastor, sou presbítero, sou diácono, sou cooperador, sou líder disso, sou líder daquilo, mas não demonstra, não, está doente, precisa de Jesus. Ele é o médico dos médicos. Quem torna a igreja num padrão de super-heróis são religiosos, que obriga você a trazer algo que não muda primeiramente o caráter verdadeiro do evangelho, que é o amor ao próximo. Deus quer de nós conversão.
Deus quer de nós arrependimento. Foi o que Deus falou para Israel tantas das vezes. No livro de Oséias, por exemplo, onde o próprio Jesus cita, no Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 13, quando ele diz assim, ó, misericórdia eu quero e não sacrifício. Eu quero amor pelo próximo, pelo publicano mesmo. Eu vim para esse, você está doente. Para aquele obreiro que às vezes está em cima do púlpito, está doente, mas não quer confessar que está doente. Ei, presta atenção nisso. Enquanto nós não confessamos que estão doentes, não vem um antídoto, não vem um remédio. E o remédio é Evangelho, é Cristo. O remédio é Jesus. Você que está ouvindo, vai compartilhar, abrir sala de vídeo para que outras pessoas, crentes ou não crentes, ouvem essa live. É conversão, é mudança, é transformação de vida. É mudança de caráter. Por isso que Jesus muitas vezes em Oséias, neste versículo, assim como em todo o livro de Oséias, o Senhor está revelando o seu coração e chamando Israel ao arrependimento. Está nos chamando. Quero orar com você nesta noite. Você que conseguiu ficar até o final desta mensagem. Você que conseguiu chegar até o final. Porque tem gente que chega no começo e vai embora. Porque eles não veem eu com um pote de óleo. Eu não estou com um copo cheio de óleo para jogar nos papel de pedido de oração. Cada um com seus problemas. Querendo adaptar o evangelho para alegrar as pessoas. Não. Essa geração e outras gerações querem o evangelho adaptado. Longe de mim adaptar o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é isso. Está doente? Precisa de Cristo? Tô doente, pastor Geraldo. Você está ouvindo a live e está dizendo, Jesus, eu tô doente. Eu tô com a doença da religiosidade, do adultério, da mentira, da arrogância. Porque eu sou obreiro, não quero descer, não quero reconhecer que eu tô doente. Eu tô doente. Se você reconhecer nesta live, nesta noite, eu vou orar por você. Não adianta eu profetizar a vitória para você, você doente. Não adianta eu profetizar que Deus vai ter o melhor para sua vida, para sua casa, para sua família. Você doente. Tem que reconhecer que está doente. Reconheça. Diga, Jesus, eu estou doente. Eu estou doente. Antes de começar a pandemia, eu já estava doente, Jesus. Me cura. Deus proverá. Ó. Deus proverá. Olho para o alto, então. Cura, Jesus. Em meu socorro. O Evangelho é Cristo. Deus proverá. Jesus está te chamando hoje, como chamou Mateus. Segue-me. Segue-me. Jesus está te chamando, segue-me. Aleluia. Pastor, como é que eu estou? Minha situação, só Deus é quem sabe. É você que está doente, Jesus está chamando. Jesus veio para doente. Jesus veio para doente. Eu vim para quem está doente. Quem precisa de médico é quem está doente. Você que precisa de Jesus como eu preciso hoje. Levanta sua mão onde você está comigo. Glória a Jesus. Você que se auto-justifica igual os fariseus e os escribas. Ei, eu conheço a Bíblia. Às vezes eu ouço pessoas falando, eu conheço a Bíblia. Pelo conhecimento da Bíblia que eu tenho, que as pessoas que eram para estar, não era para estar lá na igreja, não. Não, é você que tem que estar lá na igreja. É você mesmo. Que também acha que não está doente, está com doença, igual os fariseus e os escribas. Conhecia a lei, mas não tinha misericórdia. Apresentava o holocausto. Quantos evangélicos apresentando o holocausto? E Jesus não quer saber mais de holocausto. Jesus não quer holocausto. Jesus quer o reconhecimento da misericórdia, o amor ao próximo. Quero orar com você, Senhor Deus e Pai. No nome de Jesus, Senhor, cura a doença da alma. Este homem, esta mulher que está enferma agora, espiritualmente. Porque enquanto não curar a doença da alma, Senhor, não tem como curar o corpo físico. Cura a doença da alma nesta noite, Jesus. Que haja arrependimento nesta live. Que haja quebrantamento nesta live. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor, Senhor, a estes corações endurecidos, ó Pai.
Senhor Jesus, esta live compartilhada com outros amigos, com outros irmãos, com outras pessoas da família, ela possa servir de impacto para esta vida. Essa pessoa que está de joelhos dobrados, pedindo perdão, suplicando misericórdia, Jesus, o Senhor tem a cura para ela. O Senhor tem a cura para este homem, para esta mulher nesta noite. Recebe a cura de Jesus. Para o mentiroso, para o arrogante, o roubador, o orgulhoso. Oh Deus santo, Deus justo e verdadeiro, tem misericórdia dos líderes, dos pastores, dos pregadores que estão tentando adaptar o evangelho a um determinado grupo de pessoas. Há poder no teu nome. O teu evangelho é Cristo. Cristo é a excelência do evangelho de Deus. Senhor, acalma o coração desta mulher. Dá vitória no seu lar e na sua família. Cura esta enfermidade hoje. É o que eu te louvo e te agradeço. Canção de louvor. É o que eu te louvo e te agradeço pela vida deste jovem, pela vida deste adolescente, pela vida deste obreiro, pela vida deste irmão, desta irmã. Que Deus em Cristo te abençoe. Tenho certeza absoluta. Aleluia. Que esse texto de Mateus, quando Jesus falou: Mateus, segue-me. Glória a Deus. Jesus disse: aleluia. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Só quero te servir. Quero ser mais fiel. Quero ser verdadeiro. E no meu coração. Diga como eu nesta noite estou orando a Deus e pedindo perdão dos meus pecados. O título de pastor, o nome de crente da Assembleia de Deus, não me justifica diante de Deus. Por isso que o versículo 13 vai dizer: aprendei de novo. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Deus abençoe presbítero Wagner, irmã Patrícia, seus filhos, Vitor. Deus abençoe os jovens de Sorocaba, irmã Fátima, irmã Euclides, irmã Nilza. Deus abençoe os nossos irmãos. Irmã Aurivoneide, desculpa se eu for errar o seu nome. Irmã do irmão Luciano, que está lá no Pernambuco. Deus abençoe os nossos irmãos. Jesus veio para nos curar. Glória a Deus. Essa pessoa caiu 10 vezes, pode cair 50. Se a pessoa reconhecer: eu errei, eu estou doente. Aleluia. Eu preciso de cura. Aleluia. Jesus vem para curar você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus abençoe a vida de todos os meus irmãos. Sábado, eu estarei pregando na live lá da igreja do Belém, do setor 29, do pastor Cícero. Eu vou mandar para os nossos irmãos a página para nós podermos adorar a Deus junto. Domingo à noite, nós estaremos lá na página da igreja do Jardim Petrônio, no culto dos jovens, em São Bernardo do Campo, pregando a palavra do Senhor na live deles. Então grave aí, para a glória de Jesus. Você quer ouvir uma palavra também da parte do Senhor? Oh, glória a Jesus. Aleluia. Jesus veio para mim que estou doente, preciso de cura. Se você reconhecer isso, título não adianta, religião, igreja, nada disso adianta. Não adianta. Deus em Cristo te abençoa. Sábado nós estaremos lá na Assembleia de Deus Ministério do Belém, pastor Cícero, e domingo à noite na igreja do Jardim Petrônio com o pastor Cláudio, com a participação do grupo de jovens. Eu vou mandar a página para os nossos irmãos aqui de Sorocaba para nós adorar a Deus. A igreja não para. O templo nós fecha. Que nem nós abrimos essa semana, a prefeitura de Sorocaba mandou fechar de novo. Não fecha, mas a igreja continua. Nós continuamos pregando, ensinando e falando do amor de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Um grande abraço para todos os meus irmãos. Pastor, meu Deus, pastor Sérgio, Deus abençoe o pastor Sérgio, lá do Nova Baeta. Deus abençoe você, sua esposa, seus filhos, viu?
meu amigo, meu irmão, pastor Sérgio, lá do Nova Baeta, igreja onde eu pastorei por bondade de Deus. Deus abençoe o servo do Senhor. E pelo que eu vi aqui, ele está aqui desde o início. Glória a Deus. São aqueles que entram e já sabem que o papel não vai ser mergulhado na gota do óleo. Deus abençoe. Grande abraço para os meus irmãos.